Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu trago o anime da mina que é tratada como cara pelo garoto que ela gosta, só que dessa vez em uma parte 4, já que vocês estão curtindo eu tô trazendo. E após tudo que aconteceu até agora da Tomo descobrir que seus melhores amigos já namoraram, mesmo que por pouco tempo, ainda assim foi um namoro. Agora vamos ter um pouco de foco no interesse amoroso da Carol, que convenhamos, que já tinha ficado claro que ela tem interesse no Misaki, ainda mais quando ela viu a Tomo como inimiga tipo do nada, né? E também posso dizer que o Jun brilhou nesse episódio porque o cara foi muito brabo em defender a Tomo. Mas é aquilo, se você perdeu algum vídeo dessa série, confere aí no card ou no comentário fixado que vai estar a playlist caso você tenha perdido algum vídeo, beleza? Mas relaxa aí, embora pro que interessa, que essa parte 4 tá muito boa. E dessa vez já começa com a Mizuzu indo pra aula e o Tanabe foi cumprimentar ela, que foi interessante esse começo porque mostrou que o Tanabe aparentemente ele tem interesse amoroso na Mizuzu. O único problema é que ele vai ter que ralar muito pra conquistar essa garota, ainda mais que deu pra perceber que ela não se importa muito com ele. E além do mais, o Tanabe ficou curioso porque ele nunca viu o Mizuzu sorrindo, que o Jun acabou ficando tipo, do que você tá falando, cara? Ela ri o tempo todo. Nani? E o Jun ainda fala que sempre que vai conversar com ela, a Mizuzu tá com um sorriso no rosto. Eu só acho que isso que ela faz não é sorrir, e sim parece que a Mizuzu tá debochando da cara dele, saca? Só que o Jun acabou interpretando da forma como queria, e por conta disso que ele acabou de ouvir, o Tanabe queria fazer a Mizuzu dar um sorriso, só que ela acabou mandando um papo curto e direto. Tanabe, essa lapiseira é bem afiada, sabia? É o quê? Você tomou uma sábia decisão. E depois disso, o que aconteceu, ele ia tentar contar uma piada pra ela, só que a Mizuzu não deixou ele nem começar a falar. E foi engraçado essa parte porque a Carol, que também tava passando, tava do mesmo jeito. E basicamente ela tava assim porque ela tentou beijar a Mizuzu no rosto. E aí nessa hora foi quando voltou pro Tanabe de novo e ele disse que só queria fazer ela sorrir. Que a Mizuzu mais uma vez foi bem direta e acabou perguntando: Tanabe, por acaso você tem uma queda por mim? Que ele foi bem sincero e admitiu na cara da Mizuzu. Então ela falou pro Tanabe para ele deixar de agir assim e abordar ela seriamente. Assim ela pode rejeitar ele com um sorriso no rosto. Que com essa fala da Mizuzu até pensei que ele ia ficar triste, mas o Tanabe só gamou nela ainda mais. E por conta do que a Tomo soube, né, já que ela sabe que a Mizuzu só sorri com o Jun, ela ia perguntar pra Mizuzu mais uma vez se ela tem interesse nele ainda. Só que ela acaba falando que dependendo do ponto de vista, pode-se dizer que ela gosta dele sim. É o quê? Mas a Mizuzu tranquiliza a Tomo falando que só gosta da cara que o Jun faz quando ele fica empolgado com ela, porque pra ela é como se fosse um entretenimento, tá ligado? Só que depois disso corta pra uma cena que a Tomo tava com um pouco de inveja de outras garotas, porque basicamente ela também queria estar abraçada com alguma. Só que isso que a Tomo falou acabou pegando meio mal, porque a Mizuzu acabou falando: então você finalmente assumiu? Mas não é nesse sentido que a Tomo tá falando, ela só quer abraçar uma garota de forma amigável, porque ela já tentou fazer isso com algumas garotas, só que não deu muito certo. E por algum motivo que a Tomo não sabe, elas acabavam tomando distância. Eu acredito que é porque a Tomo é muito forte e machucava as meninas sem querer. Só que depois de tanto tempo de amizade, ela queria tentar isso com a Mizuzu, mas claramente ela não deixou, já que a gente conhece a personalidade dela, né? Então a Carol quis ser essa amiga, que foi uma cena bem engraçada, porque a Tomo ficou encantada de como a Carol é fofinha abraçando ela. Ela fala que a Carol é macia, cheirosa e fininha. Que isso inclusive deixou a Tomo meio mal, porque ela sente como se nunca fosse chegar nesse nível de ser feminina, saca? Só que a Mizuzu fala que a Carol, ela é uma garota fora da curva, que não era pra Tomo usar ela como base. Então por conta disso que a Mizuzu falou, a Tomo tentou abraçar aquelas garotas que conheceu recente, só que as duas ficaram bem assustadas porque a Tomo fez isso do nada. Essa cena inclusive foi muito boa. E depois que a Tomo abraçou a Carol pela primeira vez, ela ficou viciada em abraçar a Tomo. Toda vez que ela encontrava a Tomo, a Carol abraçava ela. E aparentemente isso deixou a Mizuzu com um pouco de ciúmes, porque ela começou a agir estranho quando a Tomo disse que queria mais interações femininas, que a Carol até se sentiu meio culpada porque ela acha que é o motivo da Mizuzu tá assim. Então a Carol foi até ela e pediu desculpas, só que a Mizuzu fala que não é pra ela se desculpar por nada. Ela não admitiu, mas estava na cara que era esse mesmo motivo que ela tava bolada. Acho que ela tá só com um pouco de ciúmes, quase nada, né? Só que ela admitiu o próprio erro e foi pedir desculpas da Tomo por estar agindo meio estranho. E a Mizuzu também fala que esse contato feminino que a Tomo quer, ela não se importaria de acompanhar ela um pouco nisso. Que a Tomo ouvindo aquilo, claro que ela adorou, só que a forma que ela tava fazendo com a Mizuzu fez ela se arrepender de ter dito aquilo.
Só que inclusive a Misuzu fala também porque a Tomo não abraçava o Jun, tá ligado? Que a Tomo não consegue nem imaginar essa possibilidade, só que a Misuzu diz que ele faz isso com ela quase que o tempo todo. Então seria uma boa a Tomo tentar fazer isso com ele também. E a Tomo depois disso estava se preparando para seguir o conselho da Misuzu, só que quando ela fez isso, o Jun teve uma reação muito estranha e ainda deu um sermão na Tomo falando que não era para ela fazer esse tipo de coisa, porque ele já estava no ensino médio e era uma atitude bem infantil. Olha a audácia desse filho da puta! E continuou falando que não era pra ela agir daquele jeito, que isso deixou ela com raiva porque ele faz isso o tempo todo. Só que o Jun acaba falando como se estivesse dizendo, eu posso, mas você não. Que a Tomo ficou muito pistola e bateu nele, obviamente. Só que depois disso é quando corta pro dia seguinte que a Tomo acabou sendo acordada pelo Jun, porque ele tinha ido na casa dela e a mãe da Tomo falou pra ele acordar ela. Que isso deixou a Tomo com muita raiva por ele ter visto ela daquele jeito, tá ligado? Só que foi bem engraçado depois disso porque o Jun chamou a mãe da Tomo de tia, que deixou ela com muita raiva por conta disso. Olha a audácia desse filho da puta! Só que depois disso, eles foram comer bolo de sardinha e trocar uma ideia, que foi legal porque a Tomo, ela conta um pouco sobre os pais dela que se conheceram na escola, e ela fala que o pai dela sempre protegeu a mãe dela quando necessário, apesar dele ser meio gado às vezes. Só que depois disso é quando volta pra escola que a Carol, ela fala pra Tomo ir almoçar sozinha porque ela queria pedir alguns conselhos amorosos pra Misuzu. Inclusive ela acabou falando pra Tomo ir almoçar com o Jun. Nani? Que a Carol até emprestou a tiara dela pra Tomo enquanto ela fosse almoçar. Então acabou não tendo jeito, que eles foram almoçar sozinhos no final da sala. Que os fofoqueiros da turma já estavam falando que talvez eles estivessem namorando. E não é que o rumor que a Tomo temia realmente acabou acontecendo, só que bem nessa hora acaba cortando pra Carol e a Misuzu, que ela pergunta, né, que conselhos amorosos que a Carol queria. Só que a Carol diz que ele já tava chegando, que basicamente bem nessa hora vem o Misaki. E a Misuzu acaba se apresentando como amiga da Carol, que o Misaki ficou bem feliz sabendo que a Carol tem uma amiga. Ele até agradece a Misuzu e pede pra ela cuidar bem da Carol, que ela fez uma expressão como se estivesse falando, espera aí, temos um problema aqui. Que o Misaki continuou falando que a Carol pode ser meio estranha, mas ela é uma boa menina, que ela é muito importante pra ele como se fosse uma irmãzinha mais nova. Que nessa hora a Carol acaba falando, tá vendo? Esse tipo de coisa que ele fala. Entendo, vai ser desafiador. O Misaki tem praticamente o mesmo problema que o Jun, que não vê elas como garotas, saca? Ele realmente não vê a Carol romanticamente, tanto que tem um momento ali que ela se suja com a comida, que cai um pouco por cima do peito dela, que ele limpa como se ela não fosse uma garota, tá ligado? E ele também trata ela como se ela fosse, sei lá, uma criança. Falou até pra ela não dar trabalho pra Misuzu. Acho que a situação da Carol é pior que a da Tomo. Só que ela acaba perguntando o que ela poderia fazer, e a Misuzu fala que seria um bom começo, ela levando as coisas mais a sério, que basicamente a Carol só fala ok. E depois disso acaba cortando pra melhor cena do episódio, não o que aconteceu em si, tá? Mas o desfecho foi muito legal. Que aquelas duas novas amigas da Tomo acabam chegando nela pedindo ajuda, que tinha um cara que ela conheceu em um grupo de encontros que tava perseguindo ela, que a Tomo, ao ver que ela tava desesperada, ela só acabou falando, deixa que a mãe resolve. E elas foram ali se encontrar com um cara que é meio delinquente, e essa garota basicamente queria rejeitar o cara e a Tomo tava ali só sendo suporte, que foi bom inclusive a Tomo ter ido porque o cara não aceitou ser rejeitado, que a Tomo inclusive deu só um chutão no cara pra ele entender logo. Então ela resolveu aquela situação que as duas ficaram muito agradecidas, só que tem um pequeno problema. Esse cara reuniu um bando de delinquentes e queria quebrar a Tomo. Só de olhar pra cara desse maluco já dá pra ver que ele não presta. Este elemento cara de pau. Mas felizmente o Jun tava passando por ali que ele ouviu tudo que eles estavam planejando, que foi nessa hora que ele mostrou suas habilidades de luta. Ele solou todo mundo ao ponto que todos eles foram pedir desculpas pra Tomo, pra vocês terem ideia. Que a Tomo não entendeu nada porque que eles estavam fazendo aquilo, saca? E na hora que os dois estavam indo pra casa, o Jun acabou não contando o que houve. Ele salvou a Tomo sem demonstrar que fez isso. Eu até achei um erro da parte dele não falar nada, porque ele deveria ter orientado a Tomo, que não era pra ela agir sempre assim por impulso. Só que mesmo assim foi muito legal o que ele fez pela Tomo. O Jun depois dessa subiu bastante no meu conceito. Mas eu vou ficando por aqui e comentam aí parte 5 caso vocês queiram uma continuação, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.